bem-vindo a mais um episódio do podcast A Coisa Tá Preta. E hoje iremos falar sobre ela que é atriz, cantora, DJ, apresentadora e muito mais. Kézia. Passa, Dani, eu sabia que era isso tudo. Muito prazer, eu tô muito feliz com o convite, né? Meu primeiro podcast. Tem um podcast babado aí, né? E aí, nega, já vendendo meu peixe, que tem que ser assim, né? Tem que ser marqueteira. Eu nunca fui chamada pra nenhum podcast, né? No shade, pô. Mas é isso, eu fico muito feliz de estar nesse ambiente escolar, né? Ambiente escolar esse que estou voltando agora e que me senti muito excluída em vários espaços durante a minha adolescência. E está sendo entrevistada em um projeto que é a Coisa Tá Preta, né? Nesse rolê do selo antirracista, como da professora, sendo entrevistada por alunos de uma escola da rede pública, é muito importante, assim, para minha trajetória e para o meu crescimento, sabe? Principalmente vindo desse lugar do ativismo. Muito obrigada. Eu queria saber quem é você na caminhada. Eu só caminho mesmo, porque eu não consigo correr porque mãe tá babado, né? Na verdade é porque eu machuquei o pé e tenho um problema no joelho e acabo não correndo tanto. Mas na minha caminhada eu sou a travesti que não venceu na vida ainda, mas conseguiu alcançar alguns objetivos, né? Então a caminhada ela é árdua e no meu entender, assim, no meu processo de vida até agora, eu sinto que ela tá só começando, né? Eu costumo dizer que minha caminhada começa aos meus 20 anos 20 anos, sou péssima de conta. A professora vai ajudar. De 2017 para cá, dá quanto tempo, professora? 17, 13, 8 anos? 8 anos. Pronto, 8 anos. 8 anos que eu tenho caminhado, assim. Porque quando eu inicio minha transição, é quando eu me torno essa pessoa feliz. Eu era uma pessoa muito triste, eu era uma pessoa que não conseguia ver a vida colorida. Minha vida era em preto e branco. Então, minha caminhada, ela tá começando. Ela só tem 8 anos, é novinha ainda. Bom, queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, o que te inspirou, quais artistas te movimentou. Bom, eu não era artista, né? Meu sonho era ser cirurgiã plástica. Porque eu sempre fui gorda e eu sempre sofri muita gordofobia. Então eu achava na minha cabeça que quando eu crescesse, né, que eu me formasse, eu queria ser cirurgiã plástica, eu queria ser médica, porque eu queria fazer uma própria cirurgia em mim. Porque tinha até um babado, né, de um médico que fez uma cirurgia nele mesmo, né? E aí, em 2017, quando eu iniciei minha transição, eu conhecia o mundo LGBT, né? Mas muito, muito pouco, sabe? Era na minha bolha, literalmente, né? Minha bolha era o quê? Quadrilha e desfile, banda de 7 de setembro, né? Bandas de fanfarra. Não era aquela coisa ampliada. Em 2018, quando eu começo a ter esse contato, que eu abro amplamente para a sociedade, né? Para a sociedade não, né? Que eu já era travesti babado, meu amor. Já fechava e barbarizava. Mas que me abro para minha mãe, me abro no curso que eu fazia parte, o pessoal do curso me acolheu. E aí eu encontro duas coisas muito importantes que aconteceram na minha vida é que eu me encontro na comunicação e me encontro enquanto artista. E aí eu encontro Linda Quebrada, Lina Pereira, né? Então minha maior inspiração enquanto artista e que me motivou e que me trouxe até aqui foi Linda Quebrada. Porque eu já escrevia poesias, né, poemas. Eu nem sabia o que era poesia e o que era poema. Eu só escrevia, achava que combinava e estava tudo certo. E eu guardava isso pra mim. Eu tinha costume, é uma coisa muito engraçada, na minha casa, eu dividia quarto com meu irmão, era beliche. Aqueles beliches de ferro bem antigo. E a nossa cama não tinha aquele negócio de madeira, né? Que tinha antigamente pra botar o colchão em cima. Era aquelas madeira de cerveja. Dos coisas de cerveja. Esqueci o nome agora daquele babado. Umas taubas assim fininhas. Era o que sustentava o colchão não cair. E eu escrevia com giz no coisa embaixo da cama do meu irmão, assim. E aí, depois, quando eu me encontro, quando eu conheço Linda Quebrada, eu conheci Linda Quebrada a partir do momento do Projeto Conte. Que é o Projeto Conte é o projeto de TCC de Crisley Luiz, né? E aí ele me chamou para recitar uma poesia, né? E aí, nesse rolê da poesia, ele falou assim, ele convidou eu, Pérola Negra, que é lá do Rosael, uma grande artista, e Estela Carvalho, que é uma grande escritora, uma grande redatora também. E aí ele falou bem assim, por que vocês três não se reúnem e faz uma música juntas? Uma poesia, alguma coisa do tipo.
E eu lá sabia o que era grupo, nem nada. Aí a gente. Pérola me apresentou Linda Quebrada. Eu não conhecia a Linda Quebrada. Entendeu? Eu lembro da primeira música que era: ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e o pau de mulher. E aí eu fiquei muito encantada com aquilo ali, porque resumia exatamente o que eu era, sabe? E eu estava nesse processo de descoberta também. E a partir daí minha vida mudou. Então é onde eu me encontro artista, onde eu me torno artista, onde a gente funda o grupo Travanagô, né? Que é de três, o primeiro grupo, né? Do Brasil, inclusive, que é eu, Késia, Pérola e Estela. Vamos voltar esse ano, inclusive, estamos aí nos preparando. E aí foi só de destrinchar assim esse caminho artístico e eu tenho sede de aprender. Então, quanto mais eu encontro possibilidades de arte, eu tô consumindo assim. Então, depois da música, eu fui para o teatro. Depois do teatro, eu fui para as telas, né? Fui para comunicação. Aí fui fazer teatro de fato, porque quando eu falo fazer teatro, eu fui para o cinema primeiro, na verdade. Depois do cinema, é que eu fui procurar fazer o curso de teatro. Então, eu sempre fui muito consumindo, assim, fui consumindo a arte, assim, tentando me aprimorar cada vez mais. E eu não vivo da arte, mas a arte vive em mim, assim, literalmente. O que me impulsa, o que faz meu coração pulsar, o que me dá vida é a arte, é a música, é a poesia, é a leitura, é o palco, é a expressão artística, assim. Isso que me inspira. E a partir disso, o que a arte representa para você? A arte representa tudo. A arte mudou a minha vida. Eu morava numa ocupação na rua Espírito Santo, no bairro Siqueira Campos, na antiga clínica psiquiatra Doutor Exílio, mais conhecido como Santa Maria, né? Então, Travanagô nasceu nessa casa. Não nessa casa, mas quando Travanagô nasceu no Rosa Elze, eu morava nessa casa. Nesse barraco, né? Ali na ocupação. Então, a partir dali, eu começo a me colocar em outros espaços, mas não tinha esse poder de estar lá, mas eu queria estar inserida. Tem uma coisa muito interessante que eu lembrei, que quando eu comecei enfim, a cantar e tudo mais, eu tinha um certo receio de falar que era travesti, né? Porque as pessoas sempre ficavam perguntando, qual é a diferença de mulher trans e travesti? E aí, Estela Carvalho, por exemplo, é a minha referência com travesti. Tipo, aqui, agora, entendeu? Tinha a Linda Quebrada, já estava nesse processo de conhecer, mas Estela era a pessoa que estava do meu lado, convivendo comigo aqui, né, pessoalmente. E aí eu chegava nos lugares e você é o quê? Eu sou mulher trans. Então eu chegava toda mais menininha, aquela coisa toda, né? E aí existia esse recorte. E aí, através da arte, eu comecei a perceber esse recorte também. De como Estela era tratada, porque se afirmava como travesti, e eu era tratada como quando eu me afirmava que era mulher trans. Quando eu começo a me afirmar realmente como travesti, não que eu não seja mulher trans também, porque isso é só nomenclaturas que acabam nos separando, mas quando eu começo a me afirmar enquanto travesti, eu começo a sentir o peso da situação. E a arte tem um poder muito grande nisso, porque eu fiz da travestilidade a minha arte e da arte a minha travestilidade. Então a arte mudou a minha vida, porque hoje, quando eu começo a fazer arte, desse processo todo, que eu começo a criar conteúdo na internet, que eu começo a fazer poesia, que eu começo a cantar, eu fazia cada vez engraçado, meu Deus. Tem um vídeo muito bom, que ele tá arquivado. Minha ex-cunhada, na época, me fez uma maquiagem em mim, meu cabelo tava grandão, né, cacheado, eu botei um shortinho, botei um topinho laranja, metade azul, outra metade laranja, um negócio assim. Fiz uma foto igual um bicho de cabeça para baixo na árvore, que eu queria fazer uma capa bem estrambólica, assim. E aí eu fiz esse vídeo viralizou. Foi quando Linda Quebrada me notou pela primeira vez. E aí, a partir daí, eu comecei a criar mais conteúdo. E através desses conteúdos que eu fui crescendo na internet, hoje eu tenho não moro mais com minha mãe, mas hoje minha mãe tem uma casa, tem um lugar para botar a cabeça dela, graças à minha arte, graças a esse poder da comunicação, graças a todas as inspirações que eu tenho, que eu fui e levei minha voz para a internet e realmente pedi ajuda.
porque eu não tinha emprego, eu era artista independente, né? Me vi sem moradia junto com minha mãe, porque a ocupação acabou. Todo mundo foi expulso da ocupação. Minha mãe foi morar numa casa. Eu, na época, estava casada. Minha mãe foi morar em uma casa onde era um vão e um banheiro. Então, no vão era tudo junto. Cama, desculpa, geladeira, fogão, tudo junto. E aí eu falei, vou pedir na internet. Vou pedir na internet. Aí lancei uma vaquinha doida lá, sem esperança de que fosse acontecer. E aí eu consegui construir a casa de minha mãe. Um ano depois, acho que 2 anos depois, em 2022, como a nossa casa não foi construída de forma correta, porque foi construída muito nas carreiras, porque o que a gente tinha era pouco, né? E foi através de ajuda, escorria água pelas paredes, assim, babado. Parecia que estava chovendo dentro de casa. Ah, não sou eu, quem acredita sempre alcança, né? Eu digo, vou lançar o Tavaquinha. Aí filmei tudo, aquela coisa toda, e lancei. E aí hoje minha mãe está em um lugar muito confortável, uma casa que tem um telhado bom, uma casa que tem um piso, uma casa que tem um banheiro adequado, sabe? E isso tudo foi a arte. E para mim, essa foi minha maior conquista, porque foi através da minha arte, foi através da minha voz que eu fui lá, juntamente com as pessoas que contribuíram, e foi gente até de fora do exterior, lá, sei lá, de Bagodi babado, que contribuiu. E essa é a minha maior conquista, assim, porque se eu não me colocasse, se não fosse minha voz, se não fosse a arte que tivesse me inspirado para que eu fosse para a internet, nada disso teria acontecido. Então, minha maior conquista foi dar uma casa para minha mãe, assim. E de que forma a sua vivência como pessoa negra influencia no seu trabalho artístico? Tudo. Eu costumo dizer que ser travesti e ser negra estão muito atrelados, assim, sabe? Porque, majoritariamente, quando a gente fala sobre travesti, travesti é aquela pessoa que não necessariamente vive à margem da sociedade, mas que as pessoas colocaram que a travesti é sempre a negra, é sempre a que vive à margem da sociedade. E pode ser também, porque cada um tem suas vulnerabilidades. E aí, quando eu começo a me afirmar enquanto travesti, eu percebo que a minha negritude, ela falava muito alto também. Porque eu costumo, já vou militar, que é babado, até me ajeitar para dar uma militada. Eu costumo dizer que existe um recorte, que o movimento negro está desvinculado, o movimento negro está desvinculado da pauta trans e travesti. Porque a gente percebe que quando a gente fala sobre raça, a gente fala sobre nossa cor, o movimento negro cisgênero está muito unido. Mas quando entra a questão da travestilidade das pessoas trans negras, existe uma exclusão, né? Então, quando eu percebo e noto essa diferença, eu começo a reivindicar que sim, sou uma travesti negra, né? E aí isso para mim começou a bater muito forte, porque eu demorei para me reconhecer enquanto negra, né? E eu acho que esse processo foi um processo de muitas pessoas negras, e eu falo especificamente de mulheres negras, que eu ouvi, como, por exemplo, Natália Neri, que ela fala sobre esse processo de se entender, de se reconhecer. Porque o racismo, ele é tão estrutural que ele nos tira o nosso poder de se reconhecer, né? Então, quando eu entendo o poder da minha travestilidade, o poder da minha negritude, isso me dá um outro olhar para a vida. E aí eu comecei a conversar com minha mãe, comecei a trocar com minha mãe sobre isso. E aí minha mãe falava, eu ia para os supermercados e minha mãe sempre ficava atrás de mim, né? E eu comecei a questionar para minha mãe, eu já velha já, e ela chorando, emocionada, ela dizia: eu sempre ficava atrás de você, porque sempre que a gente entrava no supermercado, minha mãe é mulher branca, sempre que a gente entrava no supermercado, eu sempre fui alta, sempre tive esse corpo assim, as pessoas começavam a perseguir você. Só que eu não tinha noção do que era racismo. Eu vim descobrir o racismo da pior forma, né? Mas a gordofobia LGBT, a transfobia, a LGBTfobia como um todo sempre esteve ali presente, principalmente a LGBTfobia e a gordofobia. Então, me entender enquanto mulher negra, enquanto essa travesti negra, enquanto essa pessoa negra potente. Eu adoro que eu comecei a ler Carla Cochirene, ela fala sobre ser uma pessoa preta e ser uma pessoa negra, né? Vou deixar para vocês lerem, porque aí vai ser, né, inspirações para vocês. De a gente entender o quanto essa população ela é muito
diversa. E que a gente não deixa de ser preta e que a gente não deixa de ser negra, né? Mas é isso, a potencialidade da pessoa negra que eu sou me motiva todos os dias a estar viva, né? E hoje eu consigo lidar melhor com racismo. Não consigo lidar melhor com racismo, mas eu sei me defender dele, né? E eu sei me defender. Eu era travesti barraqueira, meu amor. Eu era travesti escrachada mesmo, que eu fechava e barbarizava. Hoje, a partir do momento que eu consigo entro dentro do movimento social, né? Eu consigo aprender a me defender de todos esses estereótipos que criam dentro da gente, que a travesti é a raivosa, é a barraqueira. Tá babado aqui, viu? Você sente que ser artista na sua comunidade também é um ato de resistência? Nossa, que pergunta babado. Eu acho que é um ato de resistência. Eu acho que ser do meio LGBT, né? Acho tão engraçado quando a gente fala do meio LGBT, parece que a gente jogaram a gente ali no meio, babada. Mas fazer parte da comunidade LGBT é um ato de resistência. Porque se a gente for olhar para a história da comunidade LGBT, quem salva as vidas da comunidade LGBT é a arte, né? Então, por exemplo, a gente for pegar a revolta de Stonewall, né, de Marsha P. Johnson sobrevivia da arte, fazendo shows, né? Ela e Silvia. Então, minha arte, se hoje eu sou quem sou, a partir desse lugar da comunidade LGBT a parte da comunidade LGBT foi a arte que me deu esse lugar também. Porque eu queria ser cirurgiã plástica, eu ia fazer o que na arte? Então, quando eu começo a transicionar, eu conheço a arte, né? Não que eu já não conhecia antes, porque eu me imaginava nas telas da TV Globo, aquela vibe, mas como era que eu ia chegar lá? Eu sempre gostei muito de me aparecer, adorava. Olha, quando tocava a dança do Creu na festinha de aniversário da minha família, eu barbarizava. Meu pai odiava. Um beijo, a gente nem se fala. Então, assim, a arte já estava ali dentro de mim. Eu era dançarina da banda Calypso, né, quando criança. Então, eu tenho uma memória muito boa, muito marcante, assim, da minha madrinha de batismo, né, da Igreja Católica. Eu sinto... Hoje a gente não tem contato, porque ela mora em um lugar onde eu não quero frequentar, né, mas eu sentia que ela era a minha maior fã. Eu tenho a sensação que minha madrinha foi minha maior incentivadora, porque minha madrinha colocava os DVDs, os CDs da banda Calypso pra me ver dançando. E não era ela me via dançando, ninguém fazia chacota. Todo mundo aplaudia quando eu dançava. Então a arte ela sempre esteve ali dentro de mim. E isso impactou muito dentro da minha comunidade. E eu me tornei uma referência dentro da minha comunidade, fora da minha comunidade. E quando a gente junta a comunidade com a arte, hoje todo mundo me conhece. Assim, obviamente que eu estou falando de Sergipe, né? Mas já foi até reconhecida em outros estados, né? Pela arte dela. Então a gente já pode dizer que furamos a bolha aí. Mas a arte, ela tem um papel fundamental assim, na minha vida e dentro da minha comunidade. O que você diria hoje para a juventude negra e indígena que sonha em ser artista, que sonha em entrar nesse ramo? Se eu falar não desista, vai ficar tão clichê, né? Não desista. Mas acho que não tem outra palavra. Eu acho que tem que persistir mesmo, sabe? E eu acho que a frase seria: entenda o seu processo e entenda seus limites. Vá até onde você consegue e se for recuar, recue também, porque às vezes recuar é preciso para que a gente volte fortificada, entendeu? A gente volte com mais força. Então, eu tive recentemente, em 2023, eu tive na aldeia Puianaua, né, na cidade de Cruzeiro do Sul, em Rio Branco. E foi eu já tinha contato com pessoas indígenas aqui em Sergipe, tenho algumas amigas, com uma grande escritora, Débora Arruda, mas eu nunca tinha passado nessa imersão de estar. Eu passei 7 dias dentro de uma aldeia indígena, vivendo o que eles vivem, dormindo onde eles dormem, comendo o que eles comem, literalmente nessa imersão dentro desses 7 dias. Inclusive, foi depois da aldeia indígena, dessa imersão, que eu descobri que eu era intolerante à lactose, porque eu passei os 7 dias comendo coisas naturais, e aí, quando a gente volta pro hotel, tem uma ilha gastronômica, que é aqueles queijos enormes, só com maçarico, pá, barbarizei no queijo.
E aí foi onde eu descobri que eu tenho intolerância à lactose. Então, lá eu descobri o que é a arte indígena. Não que eu já não soubesse, mas assim, lá eu vivi a arte indígena. Assim, na essência, sabe? E lá eu descobri músicos, descobri poetas, descobri escritores. Tem indígena repentista, gente. Sabe? Então, eu lembro de uma música que o nome da música é Força. Eu acho que essa cantiga deles, essa música, que é Hoyohaka, nessa pronúncia mesmo, Hoyohaka, que eles cantavam. Hoyohaka, 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 Hoyahe. E eles estão pedindo força à ancestralidade, pedindo força à ancestralidade indígena. Então, o que eu desejo e o que eu emano, assim, nem sei se essa palavra existe, emano, mas acho que é de emanar mesmo, né? De jogar essas energias, de depositar essas energias para mim, para toda a comunidade LGBT, indígena, negra, que quer fazer da arte sua morada, é Hoyohaka, força, sabe? Não desista, é isso. Você já enfrentou racismo, preconceito no seu campo artístico? Já, nossa, todos os dias. Como eu falei no início, né? É o meu primeiro podcast, assim, participando de uma entrevista, de fato. Eu sempre fui a pessoa que entrevistou as outras pessoas, mas nunca fui a pessoa que fui convidada para ser entrevistada. Porque tem esse lugar. Primeiro que eu não tenho papas na língua, entendeu? Minha mãe pode até ter queimado minha língua com papa, meu amor, mas depois que eu virei travesti e a flor desabrochou, não tem nada que me segure. Obviamente que eu sou democrática, sou política, sei muito bem como é que eu vou usar minhas palavras. Às vezes eu embolo porque eu também sou gaga, entendeu? Mas sei me colocar nos espaços. Mas existe um recorte muito grande de que as pessoas não querem ver travestis. Eu falo de Sergipe especificamente. As pessoas não querem ver travestis negras nos espaços. Não querem. E eu falo que eu nasci para sofrer, porque eu nasci gorda, negra. Me tornei travesti, macumbeira, de periferia. Meu irmão, se eu botar um recorte, é só aí. Amém. Segura na mão de Deus e vai babado. Mas eu sinto esse racismo, essa transfobia, esse conjunto de preconceitos na pele diariamente, né? E aí eu volto pegando um gancho, né? Que eu falei da volta para a sala de aula. Eu estou em um lugar estudando, hoje, depois que sair todo mundo vai saber, hoje foi uma das minhas melhores aulas. O professor foi maravilhoso, feliz que só. Mas as primeiras aulas foi um desafio para mim, porque eu me afastei da sala de aula justamente por conta do racismo, por conta da gordofobia. Porque até então eu ainda não me entendia enquanto travesti na época. E eu só vim entender o que era essa LGBTfobia na época, homofobia, né? Após essa transição, entender o que é que eu passava. Porque quando a gente é adolescente, a geração de vocês agora, nessa geração, vocês já sabem o que vocês estão sofrendo. Naquela época, muitas pessoas não sabiam. Sofria racismo, principalmente na minha família. Porque na minha família, todo mundo era preconceituoso com todo mundo. Minha família é uma família extremamente gordofóbica. Dos meus parentes, na verdade, né? Porque minha família é minha mãe e meu irmão. Minha família é extremamente gordofóbica, extremamente racista. E eu sofri os primeiros indícios que eu comecei a perceber, na verdade, do racismo e da LGBTfobia foi dentro da casa dos meus avós. Entendeu? Então, eu só vim perceber e ter noção disso já velha. Velha que eu falo assim, mais madura, né? Então, o racismo e a transfobia, a gordofobia, ela sempre esteve ali presente. Isso sondou muito minha vida e me silenciou demais. E aí, quando eu chego nos primeiros dias do curso, começaram a errar meu pronome. E aí eu aprendi, como eu estava falando, se fosse há um tempo atrás, eu tinha feito um barraco, meu amor. Aquela instituição, e abaixo. Só que hoje eu consigo ter aquela cautela de estudar o ambiente, entender quem são as pessoas que estão ao meu redor. Porque elas podem usar isso contra mim, porque o racismo tem dessa. Você é a vítima, mas a culpada é você. E hoje eu consigo dar aquela analisada. Nem sempre a gente vai conseguir fazer esse cálculo, porque na hora do ódio, na hora da raiva, de ser acusado de alguma coisa, de sofrer uma transfobia, um racismo, uma gordofobia, a gente não pensa duas vezes, vai fazer o que vem na cabeça. Mas hoje eu consigo ter essa noção de parar para pensar de como é que eu vou resolver. Cheguei até a fazer um vídeo ontem e lancei nas redes, mas
com muita cautela no que eu queria falar. Recebi até um comentário, falou bem assim, está sendo agressiva. Meu amor, cuide da sua vida que eu cuido da minha. Porque na hora de matar travesti, dar palavra de travesti, arrancar coração de travesti, ninguém pergunta se é agressão. Então, por favor, silêncio. E aí, um amigo falou bem assim, amiga, que massa que você está observando no ambiente também, para poder entender como é as situações. E aí, hoje, né, quando começou a aula, já foi um novo professor. Entrou 2 educadores e hoje foi o professor que é oficial. E o professor já me passou uma segurança quando ele chegou. Eu acho que já tinham informado para ele as situações, porque eu constrangi a professora também, quando ela me tratou no masculino, né? E eu entendo que foi um erro e talvez ela não tenha feito por maldade. Porque a gente tem que parar de ler as pessoas como a gente enxerga. A gente não perguntou como é que ela quer ser tratada ou quer ser tratado. Porque nem sempre o que a gente vê é o que é. Na casa no meu terreiro, tem uma mangueira de manga mesmo. E é uma mangueira travesti, minha mãe de santo diz. Que na frente ela é manga espada e atrás ela é manga rosa. Vai entender? Então ela acaba se camuflando ali porque você só vê a parte da frente. Você só vê a manga espada. Mas quando você vai para a parte de trás, você vê a manga rosa. Se ninguém perguntar, ninguém vai saber. Então a gente tem que parar para pensar. E aí eu não fui grossa com ela, respondeu educadamente, ela se desculpou, mas eu achei importante trazer isso a público no vídeo. E eu corrigi as minhas colegas de turma, né? E eu acho que isso chegou para a direção. Não sei também se chegou, mas é o que eu imagino. E quando ele chegou super feliz, me tratou super bem. E aí eu tive que ter um pensamento muito ligeiro assim. Quando chegou na hora de me apresentar, né, ele chegou agora, então ele pediu para cada um se apresentar. E aí todo mundo foi falar, eu fui a penúltima, fiz questão de ser uma das últimas. Porque as pessoas acham que travesti é a que se prostitui, e sim, é um trabalho digno, porque se o mercado de trabalho tivesse apto para nos receber, que já evoluiu bastante, nós não estávamos na rua. E tem aquelas meninas que querem estar lá porque gostam mesmo de estar fazendo seu dinheiro, e tá tudo certo. Porque cada um faz o que quiser a sua vida. Eles acham que toda travesti tem esses estereótipos de roubo, de prostituição, né? Da marginalidade. E eu acho que eles não estavam dando R$1 por mim. A turma toda. Porque eu não me apresentei, não falei o que eu fazia, não falei quem eu era. Coincidentemente, 2 meninas da turma acharam meu Instagram, do nada me seguiram, mas elas ficaram caladas. Eu já estava ali só analisando. Elas me seguiram de volta para já poder, né, dar aquela confiança, para elas não espalhar as informações. E aí, nessa análise, eu acho que a minha cartada final foi hoje. E a partir de hoje, as pessoas já vão me olhar de outra forma. E me olharam de outra forma. Porque todo mundo queria falar comigo. Enquanto todo mundo estava lá me isolando, porque eu estava só calada, hoje, quando eu abri a boca, todo mundo veio querer falar comigo após minha apresentação. Então, começa minha apresentação assim. Olá, bom dia. Eu sou Késia. Meus pronomes são ela, dela. Causou já um espanto, porque eu não me apresentei antes, né? E não que isso seja uma obrigação. A obrigação é do educador saber com que ele vai lidar. Até teve um comentário que falou bem assim, eu vou até postar mais tarde, que a menina fala bem assim, não é sobre voltar a estudar. Mas eu não falei de voltar a estudar porque o educador é burro, não. É sobre ele fazer uma especialização de como é que ele vai dar com os novos alunos. A gente está em uma outra época, sabe? Uma época que as travestis, as pessoas trans, os homens trans, as pessoas LGBTs estão dominando o espaço escolar. Estão lutando pelo seu direito de aprender, de ter uma vida digna, de ter uma formação acadêmica. Isso é muito importante, isso é revolucionário. Entendeu? Eu me orgulho muito de ver essa nova geração, porque eu fui a gata que quase desisti do ensino. Entendeu? Então, e eu vi muitas pessoas desistirem. Então, hoje eu tenho Vênus Damasceno, minha filha que é travesti, e eu, inclusive, eu fiz curso com Vênus. Quando o Vênus começa a transicionar, ela fala, mãe, quero entrar na universidade. Eu digo, vá, lógico. Vá dominar a UFES. Vênus vai se formar agora em letras espanhol. Fechando, barbarizando. Né?
Então, acho que tem esse lugar. Eu acho que eu já me perdi no assunto, mas é porque tanta coisa passou na minha cabeça mas acho que consegui falar o que eu penso assim sobre o tema. É isso. Kézia, já que nós estamos falando sobre arte, cultura, identidade, eu queria saber sobre também o filme Espelho, onde você teve a sua participação, você que é atriz, você que se envolve no meio. Queria saber como foi a experiência de atuar neste filme. Tem uma história muito grande, assim, sobre esse filme, né? Porque eu me iniciei... Eu sou de Candomblé desde os meus 11 anos de idade, né? Tenho 17 anos. Eu nasci e me criei dentro do Candomblé, dentro do terreiro de matriz africana. Hoje eu tô viva, minha mãe me conta essa história porque o Ogum me salvou. Quando eu era criança, passou o vento em mim. E foi o Ogum que me deu a vida de volta, assim. Então, quando eu recebo o convite para fazer espelho, da diretora Luciana Oliveira, que inclusive hoje é minha irmã de santo, a priori eu quase não aceito, porque eu não tinha experiência nenhuma, eu não tinha formação teatral ali, uma formação enquanto atriz. E ela falou, não, minha irmã, tá tudo certo, vai dar certo. E ela me faz o convite, eu aceito, e a gente começa a fazer as preparações. E a primeira preparação que a gente fez foi ofertar uma godedô, como a gente chama, uma oferenda para os ancestrais da gente, né? Que, no caso, eu sou de Angola e foi onde a gente foi fazer essas oferendas. Então, foi ofertado essa oferenda para os ancestrais de nação de Angola, que é Nkosi, Angorô, Matamba, enfim. E aí eu chego na casa de Mãe Jace, que é minha mãe de santo. E aí, quando eu chego na casa de Mãe Jace, ela olhou pra mim, eu lembro da primeira frase que ela falou bem assim, minha filha, você é de Ançã, né? Aí eu falei bem assim, não sou de Ançã não, porque na época eu não sabia que eu era de Ançã. E aí, o que era para ser apenas uma preparação de elenco, começa a minha jornada espiritual de fato, que foi através de espelho. Eu me vejo em espelho, inclusive, quando eu fui convidada para fazer o Oxum no espelho. E aí eu chego lá enquanto atriz, que vai fazer essa oferenda para essas ancestralidades. E aí naquele meio daqueles cânticos, daquele tambor batendo, daquela coisa toda, e por mais que eu já tivesse experiência, né, foi diferente. Foi diferente, porque eu estava fazendo algo ali, não para mim, mas para um trabalho que eu ia fazer. E aí, de repente, comecei a sentir uma energia diferente, essa é uma coisa que eu nunca tinha sentido. Uma menina que estava próxima a mim, que era do filme também, nunca tinha incorporou pela primeira vez. Eu disse, oi, a energia aqui é babado mesmo. E aí foi nesse processo, eu comecei a me aproximar da casa, e hoje eu sou iniciada nessa casa. Né? Então, o espelho, para além do filme em si, ele transformou a minha vida espiritual. E hoje, Luciana também, Luciana Oliveira, que se tornou minha irmã de santo. Ela era apenas uma cliente que estava lá em busca da prosperidade do seu filme, né, enquanto espelho, que trazia essa questão da ancestralidade, que fala sobre Oxum, que fala sobre Yansan, que fala sobre Nanã, fala sobre Emanjá, fala sobre Ibeji, né, dentro do filme, que é essa representatividade feminina. E isso entrou no meu rolê espiritual, né? Pegando esse gancho de como surgiu esse vínculo espiritual com minha mãe de santo, que mudou a minha vida. A partir do espelho, realmente foi meu espelho, porque mudou a minha vida. Porque quando eu faço minha iniciação dentro do candomblé, né? E eu chego lá através de espelho, minha vida deu uma alavancada. Não foi fácil, né? Continua sendo difícil, mas a gente é travesti, vai continuar lutando, porque a gente é babado. Mas falando do filme especificamente, eu gosto de contar essa história primeiro porque me impactou de uma forma muito grande. Não que o filme não tenha impactado, mas minha trajetória espiritual dentro do candomblé foi muito complicada. Então, chegar em um espaço através de um filme da minha arte, isso é muito significativo. Quando eu recebi o convite, de fato, eu quase não aceitava, como eu falei. E eu fiquei... O filme, no início, era para ter falas, né? Era uma conversa entre as personagens e tal. E era totalmente diferente. E o mais interessante, mais incrível disso tudo, era que Luciana compartilhava com a gente exatamente toda a construção do filme. E eu acho que isso faz total diferença na construção do artista ou da artista que vai participar daquele filme.
E aí era pra mim eu ia representar o Oxum, ia fazer a personagem Oxum, e eu ia interagir com outras pessoas, ia ter uma fala, e tem a personagem principal, que é a Esperança. E Esperança passava exatamente, na nossa preparação de elenco, eu vivia o que a personagem de Esperança estava passando, era exatamente o que eu e outras pessoas estavam passando. O filme Espelho, ele fala sobre saúde mental. Fala sobre esse processo de você estar perdido, sabe? De estar desnorteado. E aí as águas de Oxum faz você se encontrar. Na verdade, o maior espelho é a água, né? O maior espelho é a água. O espelho é representado ali no filme, né? Como aquele objeto mesmo de você se olhar. Mas o maior espelho da referência assim, do filme é a água. Então, foi muito lindo. Foi meu primeiro filme, meu primeiro set. Era tudo muito novo. Eu estava muito insegura. Eu agradeço muito a Jonathan Rodrigues, que foi um preparador de elenco maravilhoso, assim. Porque eu era muito insegura, porque tinha muito essa questão da fertilidade, né? Porque o Shun é essa mãe, né? Desse rolê da fertilidade. E aí começou a surgir na preparação várias músicas, eu lembro especificamente. E aí surgiu uma música que falava sobre mães, né? Da fertilidade, de parir, aquela coisa toda. E eu sou tão. Não hoje, não mais, mas na época eu estava tão fragilizada que eu queria desistir. Não verbalizei isso, né? Obviamente, mas queria desistir porque eu achava que eu não podia ser mãe, por exemplo. Como é que eu achava, eu estava com medo, na verdade, da reação do público. Como é que bota uma travesti para representar o Shun e ela ainda vai ser mãe, vai parir? Aí eu lembro que Negra Luz, maravilhosa, falou bem assim: amiga, mas quem disse que travesti não pode ser mãe? Né? E isso vindo de uma mulher negra me deu um start muito grande, assim. Isso mudou toda a minha percepção de vida também, assim, desse lugar, da possibilidade de ser mãe também. E o filme ele me trouxe novas amizades, me trouxe novas oportunidades. Depois que eu fiz o filme, como eu falei no início, foi que eu fui procurar o curso de teatro. Então, o filme ele me abriu várias portas. Ele me abriu novas oportunidades de apresentações, né? De estar em outros filmes, de participar de clipes, de ir para outros estados. Eu fui para Salvador, para uma exibição que teve de espelho, né? Para poder falar, né? Representando o filme enquanto atriz. Então, me levou para outros lugares. E eu não esperava que o filme fosse, né, premiado em tantos lugares, né? Eu lembro que eu acho que o primeiro lugar que o filme foi em Los Angeles, alguma coisa assim. E aí quando chegou a mensagem pra gente que o nosso filme ia ser exibido em Los Angeles, eu fiquei louca, nem lembro o lugar exatamente. E depois foi pro México. E engraçado que eu tinha assistido o filme a primeira vez. Gente, eu não choro. Não choro por nada. Eu sou muito seca. E aí, nesse dia específico, eu nunca tinha. Eu já me vi em várias cenas no Instagram, né? Na minha criação de conteúdo. Mas quando eu fui ver o filme pela primeira vez, eu não chorei em nenhum momento. Mas na hora que a minha personagem aparece assim. Eu vou deixar o link para vocês assistirem. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. Mas era um choro de tipo assim. Tô realizando um sonho, sabe? Eu consegui, eu sei lá. Porque na minha cabeça eu não quero chegar a lugar nenhum. Então, o espelho, ele foi a porta para muitas coisas que eu estou vivendo hoje, inclusive, né? Porque quando minha cara rolando aí a torta e a direito, como essa foto assim, e essas divulgações, esses altos conhecimentos da época da divulgação do filme. E Luciana é uma parceiraça, que é a diretora do filme, e ela começou a me indicar para outros lugares também. Então, um filme espelho foi um marco muito importante assim na minha vida, que foi meu primeiro trabalho representando uma ancestral que eu admiro muito. Eu costumo dizer que Oxum é minha mãe, minha avó e minha madrinha, porque hoje eu tenho comida na minha mesa porque Oxum me salvou, né? E, enfim, o espelho tem um papel muito fundamental e representar Oxum no filme mudou a minha vida, assim. É isso. Kézia, quais seriam os seus projetos futuros? Quais são as ideias que você tem em mente? Se quiser falar, pode ficar à vontade.
Eu agora estou cursando mídias sociais e marketing. Vou abrir um negócio? Não vou abrir um negócio. Mas é porque eu quero entender como é que funciona o marketing dentro das empresas, né? Porque eu quero trabalhar com publicidade, eu quero vender meu peixe. Então, como é que funciona lá? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou vender? Apesar de já ter feito algumas publicidades, né, com algumas marcas grandes, mas não entendo como é que isso funciona lá dentro de fato. E conhecimento nunca é demais, né? Mas o meu motivo maior de estar na escola, de voltar para a sala de aula agora, é esse, eu passei tanto tempo fora da sala de aula, né? Depois que eu terminei o ensino médio. Então agora eu quero primeiro fazer uma. Como seria a palavra? Eu quero amaciar o ambiente para quem sabe aí uma universidade, um negócio. Eu quero, sabe, mas para além do conhecimento. Mas agora, depois dessa questão da escola, da sala de aula, eu só quero falar a escola. Você vê como tá influenciando muito. Vem um show de Travanagoa aí, né? Que é o nosso grupo de três travestis, que é eu, Pérola e Estela. Não temos data ainda, provavelmente vai ser em agosto. Mas, né, fazer arte em Aracaju com um pouco aqué é babado, mas vai vir aí. A gente quer fazer uma coisa muito grandiosa. Minha agenda tá aberta, mas por enquanto também não tem nada, porque eu só tenho meu trabalho formal. Não dá pra viver de arte. Aquelas. Mas enfim, tá fluindo. E é isso. Kézia, quero agradecer a sua participação, né, por ter vindo tão longe a ter atendido o nosso chamado. Também quero pedir para vocês seguirem no Instagram, seguir também Kézia. O arroba vai estar aparecendo aí embaixo. Peço que você siga, compartilhe e curta. E também a mensagem que eu quero deixar hoje é: se a coisa tá preta, é porque a coisa tá boa. E até a próxima.